Rapaziada, e a torcida do Corinthians que expulsa o Memphis Depay, tudo que tá acontecendo no Corinthians, time eliminado, presidente preso, o Memphis Depay vazou aí a informação, seu empresário falando, o Memphis Depay falando, tem muita informação nesse vídeo de corte que eu separei aqui. Vamos assistir, acompanhar aqui até o final. Já se inscreva, aciona o sino, deixe seu like, todos os bastidores aqui dessa situação do Memphis Depay. Vamos embora acompanhar. Aí entra uma questão muito interessante, que poucas pessoas, talvez ninguém, falou. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. E tanto o Sebastião Leduri quanto o Dr. Daniel Cravo, eles tinham isso, e através do Dr. Daniel Cravo, que sabe da minha relação com o Flamengo, que tem a confirmação da minha relação com o Flamengo e tal, tudo mais, eles tinham mais segurança no Flamengo. Vamos lá. Questão financeira, questão esportiva. Pô, o Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga. Quando ele veio jogar a Copa no Brasil em 2014, ficou maluco e tal, tudo mais. Então vamos lá, que primeira mão aqui no programa de vocês. Aí o que acontece? Depois vocês podem até puxar aí na cronologia. Aí toda hora ligava a gente, diretor jurídico, que depois até saiu. Aí depois era uma pessoa que fazia tudo do Corinthians. Era uma pessoa que era o responsável pelas contratações. São vários nomes. Toda semana era um, né? E aí eu falei, calma que tem uma outra situação, né? Vou ser bem aberto com vocês. Falei para eles, vocês não estão numa situação legal na tabela, vocês não estão numa situação legal esportiva, vocês não estão numa situação legal na mídia por conta e financeira. Mas como é que chegou o Memphis no Corinthians, então? Só para antecipar. Eu fiz a indicação direta. Mas a prioridade era o Flamengo. Mas por que ele não foi pro Flamengo? Aí vamos lá. Aí por isso que eu falei, vocês podem puxar. Aí o Flamengo veio jogar contra o Palmeiras. E eles ficam ali em um hotel ali, aqui no Morumbi. Deve ser o grande Hyatt aqui, né? Eles ficam. Eles ficam lá. Mandei mensagem pro diretor do Flamengo. Aí falou: vem aqui. Eu já tinha falado, Memphis Depay. Aí ele falou: vem aqui. Aí cheguei lá, quando eu cheguei, tirei uma foto, ele falou, aguarda aí, o Gilmar Veloz estava discutindo lá os dois diretores lá do Flamengo, estavam discutindo lá uma possível renovação. Ele falou, pô, o Gilmar tá aí, do Tite, perdão, o Gilmar tá aí, assim que o Gilmar sair, vem aqui e a gente conversa. Aí beleza. Aí passou 30 minutos, o Gilmar Veloz foi com o dirigente, aí ficou o outro dirigente, ele falou, vem, qual que é a situação do Memphis? Eu falei, cara, a situação do Memphis é o seguinte, a situação do Memphis, ele sem clube, vocês não vão gastar dinheiro de transferência com ele, né? Já liguei ele não tem empresário, que fique bem claro, ele não tem empresário, é o advogado Sebastião Leduri, o advogado que já fez contratos comigo, inclusive naquela negociação que nós estávamos fazendo, vocês sabiam, né? Quem era o advogado, porque nós e tal, é muito amigo dele por conta dessa relação deles internacional. E aí eu perguntei quanto que seria mais ou menos o valor, né? Aí eu peguei e fiz um esboço. Passei tanto para o Sebastião Leduri quanto passei para o Daniel Cravo. Falei, tô com o pessoal do Flamengo aqui, o que vocês pensam nessa situação? Tempo de contrato, salário, entre outras coisas mais. E papo vai, papo vem, olha como são as coisas. O Flamengo estava muito bem financeiramente, muito bem esportivamente e tal, tudo mais. Quando olhou os números, aí falou assim, cara, esses números estão um pouco pesados, entendeu? Até também porque vai passar um pouco do salário do Gabigol na época, do Pedro, dos principais jogadores, Arrascaeta e tal, tudo mais. É um nome pesado, a gente também tem que analisar essa questão dessa lesão que ele tem, que ele tinha uma lesão, só que ele estava tratando.
E aí eu falei de volta com o Sebastião Leduri, e ele falou que o Memphis estava se tratando, estava fazendo condicionamento físico em Monte Carlo. Beleza. Aí nesse interim, aí no final da conversa com o Flamengo, eu falei, tá, mas e aí, vocês têm ou não têm interesse, né? Ele falou, cara, a gente vai para essa viagem fechar com esses 3 jogadores. Nós não estamos com pressa nessa situação, porque vai fechar a janela, e como ele é um jogador livre, nós podemos fazer essa operação depois que fechar essas que demandam dinheiro e tal, tudo mais. E aí é o tempo que você vai falando com ele lá e vai vendo as coisas e tal, tudo mais. Mas e o Corinthians? E o Corinthians toda hora ligando e perdendo e não sei o que, aí causa da vai de bet, aquela coisa toda. Aí liguei, aí o cara do Corinthians, um outro diretor do Corinthians, e hierarquicamente eu acho que era o 2º ou 3º. Não lembro do nome? Não lembro do nome, mas ele tá em todas as atas notoriais, registrado em cartório e tudo. Tudo registrado em cartório? Tudo registrado em cartório. Aí ele falou o seguinte, ele falou, cara, nós acabamos de fechar um patrocínio com uma outra bet, e esse patrocínio prevê a contratação de um nome que vai fazer não só a publicidade para essa empresa, quanto para o Corinthians da sorte, e tal, tudo mais. Foi aí que eu liguei para o meu amigo de Recife para saber se os caras tinham cacife, porque o dono da Esporte da Sorte era de lá. E aí eu peguei e entrei em contato de volta com o Sebastião Leduri. Falei, ó, o Flamengo disse que vai aguardar, né? Tanto que o Sebastião... Era tudo sincronizado. O Sebastião Leduri e Daniel Cravo. Falei, o Flamengo vai aguardar, né? Se vocês quiserem aguardar, eles não têm pressa, vão fazer essas 3 contratações, estão bem confortáveis. E o Corinthians... Não fechou com o Flamengo. Oi? Não fechou com o Flamengo. Não. E aí o Corinthians? Como aí vamos lá. Eu preciso que tu antecipe. Eu vou antecipar porque já está chegando em cima do lance. Aí o que acontece? Quando eu olhei que o Flamengo já... Falei, pô, o Flamengo vai demorar. Os caras lá estão meio pressionando, né? E tal, tudo mais. Aí o que aconteceu? Aí eu peguei, tinha uma viagem marcada para a Europa. Aí com essa pessoa do Corinthians eu falei, ó... Vamos fazer uma videochamada e aí vocês apresentam um projeto, vocês falam dessa patrocinadora, vocês falam dessa situação toda. Seria interessante que o presidente Augusto Melo tivesse, caso ele não saiba falar inglês, tem alguém que possa fazer ali essa interlocução. Não, vambora e tal, vamos lá e tal. Entrei em contato de novo com o Sebastião Leduri e com o Daniel Cravo. E aí não me respondiam. Eu falei, opa... uma coisa estranha no ar. Aí fiquei atento às movimentações, né? Aí tentei voltar a falar com o Fabinho Soldado nada. Aí liga um cara, inclusive tá enrolado aí numa situação aí do Corinthians, mas enfim, isso é problema da Polícia Federal e do Ministério Público. Me manda mensagem e tal, você que tá tratando com o Corinthians, do Memphis Depay. Eu falei, cara, eu tô conversando com o empresário dele. Qual é o nome do cara que te ligou? Isso aí eu não vou falar, porque isso aí é Ministério Público e Polícia Federal que... É importante tu dizer o cara que te ligou. Mas caso eu seja convocado, seja pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo... Marcelinho, alguma coisa assim? Oi? Marcelinho? Que era o diretor administrativo? Não, era uma outra pessoa do futebol. Era uma que trabalha com negociação de futebol. Aí falou, não, porque o pessoal do Corinthians aqui mandou te ligar e tal, tudo mais. Eu falei, opa, calma aí. Mas aí, tudo bem, tu já falou e ligou um monte de gente, mas como é que tu fechou a negociação? Porque tu tá contestando o que o Thiago Maranhão contou, mas como é que tu fechou o negócio? Aí eu cheguei e falei para aquilo que eu acabei de falar para você. Falei antes com o diretor oficial do Corinthians. Falei, ó... Vamos fazer a videoconferência, vamos fazer tudo e tal, tudo mais. E aí entrei em contato com o Sebastião Leduri e com o Dr. Daniel Cravo e eles se recusaram, né? E tal, tudo mais. E aí expliquei a situação para eles. Aí depois enviei um e-mail, não deixei de passar mensagem, passei um e-mail. Falei, ó, tô procedendo da maneira correta, adequada desde o início com vocês, né? Sou intermediário cadastrado do CBF, tô seguindo as normativas e tal, tudo mais, papapá. E a negociação foi fechada quando? Em que data? Aí, o que acontece?
Aí me manda um e-mail o Sebastião Leduri. Já se esquivando, não sei o quê. Não, algumas pessoas do Corinthians já nos ligaram e tal, tudo mais, papapá. Eu falei assim, não, mas como assim? Se nós estávamos conversando. Aí falei com o Dr. Daniel Cravo, né? Aí o Dr. Daniel Cravo também se esquivava e tal, tudo mais. Aí começou aquele samba de catita, né? Aquela coisa toda e tal, tudo mais. E aí o que foi que eu fiz? Aí eu peguei, fui lá mais uma vez, acionei os dois, o Dr. Daniel Cravo e o Sebastião Leduri e o pessoal do Corinthians. Falei, e aí? Vocês têm, o cara lá tá pedindo a proposta oficial e tal, tudo mais. E eles ficaram segurando essa proposta oficial. E aí, o que aconteceu? Quando estava fechando a janela, eles me retornaram. Por quê? Porque eles estavam na esperança do Flamengo. Aí entra, talvez, até um fundo de verdade no Thiago Maranhão. Quando ele fala que estava no final da janela, que eles foram no Transfermarkt. Pô, não foi no Transfermarkt, a negociação começou no dia 31. Aí o que aconteceu? Aí o Flamengo, eu peguei e fui no Flamengo. Eu falei, cara, o negócio é o seguinte, ou vocês têm interesse nele, ou não tem, porque o Corinthians já demonstrou interesse. Aí eles até ironizaram, falaram assim, pô, mas como? Os caras não tem nem garantia bancária e tal, tudo mais. Eu falei, tá, mas isso é um problema deles. Mas ele já explicou toda a situação, pra gente fechar, porque o nosso tempo urge, né? E eu te dei o espaço. Como é que fechou a negociação? E aí fechou praticamente, eu acredito que no apagar das luzes do fechamento da janela. Acho que foi no dia 28, agora, 27. O novo contrato do Memphis, como é que vai ser? A pergunta que eu faço até é a seguinte: o Depay, ele deve renovar o contrato? Ou não vai? Porque o contrato dele vai até o fim do Tu explicou ano, um cenário aqui que... Vamos lá, todas as tratativas que nós fizemos... Tá, então, nação, o empresário aí do Memphis Depay revelando que ele quase veio parar no Flamengo. Ainda bem que não veio ou podia ter vindo? Qual é a sua opinião sobre o Memphis Depay no Flamengo? E aí tem essa questão, né, que ele tá acabando o contrato agora e pode não renovar. Seria uma boa para o Flamengo? Não seria uma boa para o Flamengo? Deixa aí a sua opinião nos comentários, é muito importante. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.